pour soutenir la nation. En tout cas, matin ça a nanda quoi. Au bandit où nous sommes là, parce que nous c'est bien pour la vie de comme les sangs, on va les sangs. Donc le bébé m'a osé on va dans ma. Tika ti bandit où je suis passé à la Gazoya, Zambie en tout cas, abattre la banque, avec sa vie, pendant qu'il va au soutenir. Donc la banque, présent la banque, nous la banque, les collègues la banque. Merci. Ok, merci beaucoup. Mais à part Bakou, ça n'a pas solo la guinée à tel sur casque à tel sur casque tozalaki no na baseptembre me docteur ana apesi rendez-vous donc balanga fanda bongo ti mars mai so façon na docteur la Même si papa parle, même si maman parle, oh comme un lion dans la forêt. Mais la Bible est juste. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ.
mort. Mais moi, je suis et que là, je suis il y a été, je suis comment on a fait pas, mais je suis comment on a pique, on est allé, pour faire un motif. Mais la Bible est juste. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus.
partager tant de projets et tant d'espoir. Il y a tant de choses que vous aurez voulu faire encore ensemble. Mais hélas, il me semble s'arrêter aujourd'hui. Et ce n'est plus ensemble que vous devez réaliser ce qu'elle espérait. Continuer à vous tourner d'elle, à travailler en tout ce qu'elle attendait et espérait que nous, de notre part, nous continuerons à entretenir sa dernière demeure. Ensuite, très chèrement de famille à mes connaissances, ce n'est plus la vraie performance au numéro 10 du quartier Kaouka dans la commune de Kalamou que vous allez voir, vous cherchez à nouveau Maman Françoise. Mais désormais, Maman Françoise le pose là ici, la métropole de traité des Épancours au numéro 2382 du quartier d'Ascension. C'est donc à cette nouvelle adresse physique que je vous conviens à y lever justement pour vous souvenir d'elle, pour perpétuer sa mémoire, pour refaire sa tombe. Au nom de toute l'équipe de la métropole des quartiers de Épancours. This one lied to me. Bonsoir. Y a pécheur expérimenté, à sa la plus sombre, alors Jésus a parlé. Elle chante à la parole, et il est poisson. Elle prononce la parole, et le ciel se remplit. Pour cela, pour payer.
Là, voilà, à capturer. Basta, eso. Je vous dis sincèrement merci pour votre présence. Digamos obrigado para todos que estão aqui presentes. Parce que vous avez laissé vos préoccupations, vos occupations. Deixaram vossas preocupações para estar cá neste lugar. Et vous avez voulu répondre à cette invitation. E responder a este convite. Et comme nous le savons tous, conforme sabemos todos nós, il ne s'agit pas d'une fête. Não é uma festa que a gente veio por aqui. Il s'agit d'un décès. É de uma infelicidade que nos trouxe. D'une personne qu'on a aimée dans la vie. Uma pessoa que a gente amou bastante. La personne qui a mis au monde notre maman Marthe. A pessoa que trouxe no mundo a nossa mamã Marta. Un jour, elle a vécu avec nous. Dia ela esteve conosco. Elle a eu des enfants. Ela teve filhos. Elle a éduqué ses enfants. Educou seus filhos. Et puis les enfants ont grandi. Os filhos cresceram. Jusqu'à ce que les enfants se dispersent par-ci par-là. Até que cada dos filhos se encontra em diferentes países. Nous vous disons encore merci. Dizemos a todos obrigado. Nous ne voulons pas prendre de tout votre temps. Não vamos pegar todo o vosso tempo. La parole du Seigneur nous dit. A palavra do Senhor nos ensina. Qu'il est bon d'aller dans une maison de deuil. É bom ir na casa de óbito de fúnebre. Que d'aller dans une fête. Do que ir à festa. Parce que quand on y va, quando a gente vai, on tire des leçons. Retiramos uma lição. C'est-à-dire la mort. A morte peut arriver à tout moment. Pode chegar a qualquer momento. La mort, on ne choisit pas les temps. A morte não escolhe o tempo. Elle ne choisit pas notre teinture. Não olha a nossa cor, a nossa cor de pele. Elle ne choisit pas notre compte bancaire. Não olha a nossa conta bancária. Ou tout ce que nous pouvons avoir. Tudo que a gente pode ter.
Quand elle frappe à votre porte, Quando a morte bate à sua porta, elle frappe réellement. bate realmente. Et nous allons constater seulement les dégâts. E nós observamos, Ça revient à dire, alors que nous sommes vivants, enquanto a gente está vivo, qu'on fasse attention à notre marche. devemos estar atentos Qu'on com essa fasse marcha. attention à comment nous vivons. Devemos estar atentos como a gente podemos andar. Merci pour votre confiance Obrigado pela vossa et confiança votre présence en Seigneur. e a vossa presença neste lugar. Et pour l'instant, Neste momento, avant d'aller très loin, antes de nós irmos além, je voudrais appeler le pasteur Franck Makongo. vamos chamar o nosso papá, pastor Frank, e quando Il va faire une prière et puis une petite exhortation. o nosso papá vai passar em frente para fazer a Et oração. après l'exhortation, Depois da exaltação, je vais devoir revenir ici encore voltarei novamente cá pour faire la biographie des mamans qui nous a quittés. para nós lermos a biografia da mamã que nos deixou. Et après la biographie de la maman, Depois da biografia da mamã, je vais nous inviter à passer à table. e vou convidar-vos para passar a mesa, Prendre un peu du jus, beber e comer de pouco, un peu de chikwang, pouco de alimentação, un peu de dindon. pouco de peru. Parce que nous sommes africains, Somos todos nós africanos, c'est comme ça que ça se passe chez nous. é assim que se passa em nós. Et sans oublier, Sem esquecer, nous sommes venus au lieu de deuil. viemos no lugar de fúnebre, Il y a devant nous un cahier ici. aqui está o caderno. Si quelqu'un parmi nous n'a pas encore fait sa cotisation donnée, Se alguém não trouxe as suas condolências, nous vous en prions s'il vous plaît. vos suplicamos Vous mettez quelque chose ici comme une para que offrande vos coloqueis qualquer coisa et ça va servir à beaucoup de choses. que vai servir por muita coisa. Merci encore pour votre attention. Obrigado por vossa atenção. Pendant que j'appelle le pasteur Franck pour la prière et l'exhortation, nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Que Dieu soit béni. Que Deus seja abençoado. Ce n'est pas une prédication, Não é uma pregação, c'est une exhortation. é uma exortação para fortificar a nossa fé. Mais avant d'y aller, Antes de ir além, nous voulons prier. vamos orar. Dieu Tout-Puissant, Deus Todo-Poderoso, nous te disons sincèrement merci dissemos sinceramente obrigado pour cette circonstance por essa circunstância douloureuse, Seigneur. dolorosa. Et nous sommes là, éternel Dieu, Estamos cá, Senhor Deus, pour te célébrer. para te celebrar. C'est toi qui permets toutes choses. É o Senhor que tem permitido tudo, Tu as permis la mort frapper dans la famille. que permitiste a morte para bater a porta. Nous te disons sincèrement merci. Dissemos sinceramente obrigado. Car c'est toi qui as donné, É tu que deste, c'est toi qui as repris. é tu que retiraste. Et la gloire revient à toi. A glória rende a ti. Nous recommandons entre tes saintes mains Recomendamos o momento na tua santa ce mão, petit moment d'exhortation. esse pequeno momento de exortação. Nous croyons, éternel Dieu, Acreditamos, ó Senhor Deus, pendant ce temps d'exhortation, neste momento da exortação, une âme sera sauvée. uma alma será salva. Quand une âme sera sauvée, Uma alma será salva. il y aura une fête dans le ciel. Haverá uma festa lá no céu. Manifeste-toi, cher Saint-Esprit. Manifesta, querido Espírito Santo, Et cela dans le nom de Jésus. receba em nome de Cristo Jesus. Nous avons ainsi prié. Assim oremos Nous te disons e dissemos, Amen. Amém. Oui, Bem, Paul dit aux Romains, Paulo diz em Romanos, bosetela na baoba bosetela. alegra-se com aqueles que se alegrem Ebolela na baoba ozokola. e choram com aqueles que chorem. lolenge toyei na oyo esika De tal forma que a gente está cá neste lugar, parce que famille kisi mwasi na ye ayebaki na kobungisa mama na ye. a família aqui se está enlutada, a sua esposa perdeu a sua mãe. toyei kolela ensemble. Viemos chorar juntamente com a família aqui. présence na biso na oyo esika A nossa presença neste cá, toza koaccomplir loba na nzambe. estamos a completar a palavra do Senhor. quelque part pato amentionne yango De tal forma, o nosso papá Patu acabou de ecclésiaste mencionar, azoba ete Eclesiastes está a dizer, mieux vaut d'aller dans la maison melhor ir na casa de de fúnebre deuil que dans la maison de festin. do que a casa de festa. A continuer alobi ete car c'est là la fin de tout homme. Continua a dizer que lá é o fim de todas as coisas. Celui qui vit prend la chose à cœur. Aquele que vive deve levar as coisas no coração. Biso oyo toza na bomoi, Nós que estamos em vida, nous devons prendre
la chose à cœur. Devemos levar a coisa em consideração e no coração. Aqui na mamãe, Vivemos com a nossa mamã. Mamãe vai ressuscitar. A mamã não se faz mais presente no mundo dos vivos. Ce sont tous. Pode chegar a sua vez. A vez dela chegou, ela se foi. Nós que restamos em vida, nous devons prendre la chose à cœur. devemos levar a coisa séria. Ça veut dire la mort existe. A morte existe. Nem mamãe que De tal forma, nossa mamãe acabou de partir. Un jour, dia, ça peut être mon tour. Pode ser também a nossa vez. Celui qui vit prend la chose à cœur. Aquele que vive deve levar a coisa no coração. Quelque part plus loin na Philippiens, Paul Azoloba. Ir mais além em Filipenses. Car Christ est ma vie. Cristo é a minha vida. La mort m'est égale. A morte é o quê? Je me suis posé la question pourquoi Paul avait dit la mort m'est égale. Porque eu me questiono dizendo que o Paulo disse o que é a morte? A morte é algo benéfico que alguém pode fazer e ganhar como ganho. Por que ele menciona a morte e ganho para ele? Para a morte ser o teu benefício, Cristo deve ser a sua vida. Car Christ est ma vie. Cristo é a minha vida. Quand Conhecemos muito bem quando não havia sido chamado. Conhecemos a vida que ele levava. Ele matava os cristãos. Ele matava, destruía os templos. Fazia aquilo que ele deveria fazer. Em caminho de Damasco, se encontrou com Cristo Jesus. E depois ce jour-là, desde aquele dia, ele se converteu diante de Cristo Jesus. Entregou a sua vida a Cristo Jesus. Tudo que ele fazia era a vontade do Pai de Cristo Jesus. Aucun moment volonté à já não fazia mais a vontade daquilo que era dele. Cristo tomou a possessão da sua vida. Cristo havia sentado no coração do apóstolo Paulo. Tudo que ele deveria fazer, que era seu benefício, deveria perguntar primeiro a Cristo. Mesmo pequenas coisas. Tinha que se conformar naquilo que a palavra de Deus diz. Cristo é a minha vida. Nós também podemos questionarmos a nós mesmos, dizer que Cristo é a nossa vida. Os nossos corações são entregues a Cristo Jesus. Alléluia. Amém. Est-ce que mi thème tourné vers Jésus? O nosso coração está invertido a Cristo Jesus. Christ est ma vie. Podemos dizer que Cristo é a minha vida. Alléluia. Pour que Christ a la vie na yo. Para que Cristo pertence ou faça parte da sua vida. En primeiro, il faut faire la rencontre personnelle na yemoko Jesus. Em primeiro lugar, tu tens de se converter para se encontrar com Cristo Jesus. La rencontre personnelle te. Se tu não fizeste encontro pessoalmente com Cristo Jesus, Christ est ma vie. Não podes dizer de tal forma que o apóstolo Paulo havia dito que Cristo. Podes ir à igreja, podes cantar, podes servir, podes dar a oferta, podes dar o dízimo. Se Cristo não penetrou a sua vida, tudo é em vão. Se Cristo não sentou-se em Cristo Jesus, é de tal forma que és um homem animal. Homem animal, se partisse hoje, o seu lugar diretamente ao inferno. Amém. Notre maman, elle est morte dans le Seigneur. A nossa mamã morreu a Cristo Jesus. A outra que prière, saía a oração. Na chemin de retour, ao regresso em casa, a morte lhe surpreendeu. Quelle joie! Qual é a alegria? Aleluia. Amém. A morte não lhe encontrou em disposição, em desbunda. Havia saído na presença de Deus. É de tal forma que Cristo Jesus aceitou retirar a vida da nossa mão.
Não ser eu e tu. Enquanto Deus tomar a decisão de retirar o fôlego, qual lugar que a gente vai se encontrar? Estaremos em desbunda, estaremos em discoteca, estaremos no bar, ou estaremos na presença de Deus, ou em prisão, ou em hospital. Onde estaremos? A vontade de Deus é que em qualquer lugar que a gente vai estar, esteja com Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Esteja com Cristo Jesus. Entendo por que o apóstolo Paulo diz o que é a morte. O Paulo já não temia mais a morte. Em qualquer momento a morte pode lhe surpreender. Ele sabia o lugar que ele já havia preparado. Se alguém bate ao peito dizendo que a morte é benefício para mim, tenha encontro para com o Senhor. Esta vida é passageira. Mas haverá outra vida que está a esperar tu e eu. Aleluia. Amém. A vida vindoura preparamos agora. Enquanto nós estamos em vida. Enquanto tu morres, já não há outra preparação. Enquanto a gente está em vida, é o momento de nós fazermos a preparação. É o momento de estar reto com o Senhor. Depois da morte, é impossível. Não podes fazer mais a coisa. Não podes receber a Cristo. Não podes fazer a confissão. A confissão do pecado é agora. Mettre ta vie en ordre. Coloca a sua vida em ordem. Neste momento. Não espera. Não espera enquanto tu vais morrer. Aleluia. Amém. A pessoa que está morta não tem nenhuma lembrança. Não há memória. Se bem que eu gritando, não vai ouvir absolutamente nada. Enquanto eu colocar a faca nele, não vai mover-se. Porque se encontra em estado de morte. É o momento. O tempo é nos dado. De réfléchir. De nós pensarmos. De voir comment faire. De fazermos. Para orientar notre vie. A nossa vida. À la gloire de Jésus. Na glória do Senhor Jesus Cristo. Car les jours là on dira. Naquele dia vamos dizer. Christ est ma vie. O Cristo é nosso ganho. La mort m'est un gain. A morte é o meu ganho. Aleluia. Amém. Bien-aimé, c'est le temps. Querido irmão, é o momento. A Bíblia diz, hoje, se vous attendez sa voix, se vós escutarem essa voz, não endurece vossos corações. Talvez outra pessoa está dizendo, tem exagerado. Oui, c'est la parole de Dieu. É a palavra de Deus. Nous devons prêcher la parole de Dieu partout. Temos que pregar o evangelho em todo lugar. Dans un moment favorable ou non, prêche l'évangile. A Bíblia está dizendo momento favorável ou não favorável, prega a palavra de Deus. Ça c'est pas un moment favorable. Não é um momento favorável para pregar. Parce que c'est le deuil. É um momento de Mais dans ce moment, mas neste momento, nous prêchons l'évangile. Vamos pregar o evangelho. Alléluia. Amém. Nous prêchons l'évangile. Pregamos o evangelho. C'est quoi nous voyons? Dizer, dans la prison, les gens prêchent l'évangile. Nas cadeias, a gente tem dans les hôpitaux, les gens prêchent l'évangile. Nos hospitais, temos pregado o evangelho. Au marché, les gens prêchent l'évangile. Nos mercados, temos pregado o evangelho. L'évangile n'a pas de frontières. O evangelho não há fronteiras. Voilà la raison pour laquelle, a razão pela qual, ce soit Dieu, dizer a Deus, veut que tu pourras dire comme Paul, podes dizer como o apóstolo Paulo, Christ est ma vie, Cristo é a minha vida, la mort m'est un gain. A morte é ganho para mim. A pessoa que morre a Cristo Jesus, il est mort en paix. Ele morre com a paz. Aleluia. Amém. É a pessoa que morre na glória do Senhor. De tal forma que a nossa mamãe que morreu com a paz do Senhor. Aleluia. Amém. Morreu com a glória. A pessoa que não morreu com Cristo Jesus, o seu lugar será en enfer. É o inferno. L'enfer c'est un lieu de tourment. O inferno é o lugar do atormento. Aleluia. Amém. Vraiment, quero dizer que le Saint-Esprit que o Espírito Santo puisse aider que nos ajude
algum de nós à s'identifier para se identificar à ce que la parole de Dieu dit. o que a palavra de Deus diz. Si on a mené une vie déréglée, se tu não levava a vida a séria com Cristo Jesus, c'est le moment de laisser cette idée-là. É o momento de tu largar esta vida. Parce que la mort peut te surprendre. A morte pode te surpreender. La mort peut te surprendre. A morte pode te surpreender. Même si la mort te surprend. Se a morte te surpreender. Mais si ta vie est bien ordonnée. Se tu és reto com o Senhor, tu seras en paix. Estarás com a paz. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Aplaudimos fortemente para Deus. Poderoso Deus, nous bénissons ton nom. Abençoamos o teu nome. Merci parce que tu nous as envoyé de parler de ta part. Obrigado por nos enviaste para falar da tua palavra. E ainda tout ce caso favorável pour nos prêches l'évangile. Este é um momento favorável, não favorável. Que la parole qui est sortie en ce lieu. A palavra que soltou neste lugar puisse toucher le cœur, para mover os corações, et que le Saint-Esprit, e o Espírito Santo, qui nous convainc du péché, que nos converte dos qui nous pecados, convainc de la justice, que nos converte da qui nous justiça, convainc du jugement, que nos converte do puisse faire son julgamento, travail dans le cœur para de tout et fazer chacun. o trabalho no coração de cada de nós que somos. Et cela dans le nom de Jésus. Recebamos em nome de Cristo Jesus. Que la famille soit bénie, que a família seja que cette abençoada, famille soit protégée par toi, que esta família seja et que la protegida por ti, puissance de la mort que o poder da morte soit loin de cette famille. esteja distante desta Que la família, porte de la mort que a porta da qui morte est ouverte que foi aberta soit fermée au que nom seja de Jésus. fechado em nome de Cristo Que le Jesus, sang de l'agneau que o sangue do Cordeiro couvre toute la famille. que cobre toda a Que família, toute la famille soit sous l'abri, sous la protection du que sang a de família l'agneau. seja sobre a unção do Et que Espírito Santo, l'ennemi que o inimigo n'ait plus le pouvoir sur cette famille. que não tenha a possibilidade. Je vous dis sincèrement merci pour votre présence. Digamos obrigado para todos que estão aqui presentes. Parce que vous avez laissé vos préoccupations, vos occupations. Deixaram vossas preocupações para estar cá neste lugar Et vous avez voulu répondre à cette invitation. e responder a este convite. Et comme nous le savons tous, Conforme sabemos todos nós, il ne s'agit pas d'une fête. não é uma festa que a gente veio por aqui, Il s'agit d'un décès é de uma infelicidade que nos trouxe d'une cá, personne qu'on a aimée dans la vie. de uma pessoa que a gente amou bastante, La personne qui a mis au monde notre maman Marthe. a pessoa que trouxe no mundo a nossa mamã Marta. Un jour, elle a vécu avec nous. Dia ela esteve conosco, Elle a eu des enfants. ela teve filhos, Elle a éduqué ses enfants. educou seus filhos, Et puis les enfants ont grandi. e os filhos cresceram. Jusqu'à ce que les enfants se dispersent par-ci par-là. Até que cada dos filhos se encontra em diferentes países. Nous vous disons encore merci. Dizemos a todos obrigado. Nous ne voulons pas prendre de tout votre temps. Não vamos pegar todo o vosso tempo. La parole du Seigneur nous dit A palavra do Senhor nos ensina. qu'il est bon d'aller dans une maison de deuil É bom ir na casa de óbito de fúnebre que d'aller dans une fête. do que ir à festa. Parce que quand on y va, Quando a gente vai, on tire des leçons. retiramos uma lição. C'est-à-dire la mort A morte peut arriver à tout moment. pode chegar a qualquer momento. La mort, on ne choisit pas les temps. A morte não escolhe o tempo, Elle ne choisit pas notre teinture. não olha a nossa cor, o nosso cor de pele, Elle ne choisit pas notre compte bancaire não olha a nossa conta bancária, ou tout ce que nous pouvons avoir. tudo que a gente pode ter. Quand elle frappe à votre porte, Quando a morte bate a sua porta, elle frappe réellement. bate realmente, Et nous allons constater seulement les dégâts. e nós observamos, Ça revient à dire, alors que nous sommes vivants, enquanto a gente está vivo, qu'on fasse attention à notre marche. devemos estar atentos com Qu'on nossa fasse marcha. attention à comment nous vivons. Devemos estar atentos como a gente podemos andar. Merci pour votre confiance Obrigado pela vossa et confiança votre présence en ce lieu. e a vossa presença nesse lugar. Et pour l'instant, Neste momento, avant d'aller très loin, antes de nós irmos além, je voudrais appeler le pasteur Franck Makongo, vamos chamar o nosso papá, pastor Frank, qui va
faire une prière et puis une petite exhortation. Nosso papa vai passar em frente para fazer a Et oração. après l'exhortation, Depois da exortação, je vais devoir revenir ici encore voltarei novamente cá pour faire la biographie des mamans qui nous a quittés. para nós lermos a biografia da mamã que nos deixou. Et après la biographie de la maman, Depois da biografia da mamã, je vais nous inviter à passer à table. e vou convidar-vos para passar a mesa. Prendre un peu du jus, Beber e comer de pouco, un peu de chikwang, pouco de alimentação, un peu de dindon. pouco de peru. Parce que nous sommes africains, Somos todos nós africanos, c'est comme ça que ça se passe chez nous. é assim que se passa em nós. Et sans oublier, Sem esquecer, nous sommes venus au lieu de deuil. vimos no lugar de fúnebre. Il y a devant nous un cahier ici. Aqui está o caderno. Si quelqu'un parmi nous n'a pas encore fait sa cotisation donnée, Se alguém não trouxe as suas condolências, nous vous en prions s'il vous plaît. vos suplicamos Vous mettez quelque chose ici comme une para que offrande vos coloqueis qualquer coisa. et ça va servir à beaucoup de choses. E vai servir por muita coisa. Merci encore pour votre attention. Obrigado por vossa atenção. Pendant que j'appelle le pasteur Franck pour la prière et l'exhortation, nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Que Dieu soit béni. Que Deus seja abençoado. Ce n'est pas une prédication, Não é uma pregação, c'est une exhortation. é uma exortação para fortificar a nossa fé. Mais avant d'y aller, Antes de ir além, nous voulons prier. vamos orar. Dieu Tout-Puissant, Deus Todo-Poderoso, nous te disons sincèrement merci dissemos sinceramente obrigado pour cette circonstance por essa circunstância douloureuse, Seigneur. dolorosa. Et nous sommes là, éternel Dieu, Estamos cá, Senhor Deus, pour te célébrer. para te celebrar. C'est toi qui permets toutes choses. É o Senhor que tem permitido tudo, Tu as permis la mort frappée dans la famille. que permitiste a morte para bater a porta. Nous te disons sincèrement merci. Dissemos sinceramente obrigado. Car c'est toi qui as donné, É tu que deste, c'est toi qui as repris. é tu que retiraste. Et la gloire revient à toi. A glória rende a ti. Nous recommandons entre tes saintes mains Recomendamos o momento na tua santa ce mão, petit moment d'exhortation. esse pequeno momento de exortação. Nous croyons, éternel Dieu, Acreditamos, ó Senhor Deus, pendant ce temps d'exhortation, neste momento da exortação, une âme sera sauvée. uma alma será salva. Quand une âme sera sauvée, Uma alma será salva. il y aura une fête dans le ciel. Haverá uma festa lá no céu. Manifeste-toi, cher Saint-Esprit. Manifesta, querido Espírito Santo, Et sera dans le nom de Jésus. receba em nome de Cristo Jesus. Nous avons ainsi prié. Assim oremos Nous te disons e dissemos, Amen. Amém. Oui, Bem, Paul dit aux Romains, Paulo diz em Romanos, bosetela na baoyo bazosetela alegra-se com aqueles que se alegrem mpe bolela na baoyo e bazokolela. choram com aqueles que chorem. lolenge toyei na oyo esika De tal forma que a gente está cá neste lugar, parce que famille kisi mwasi na ye ayebe na kobungisa mama na ye. a família aqui se está enlutada, a sua esposa perdeu a sua mãe. toyei kolela ensemble. Viemos chorar juntamente com a família aqui. présence na biso na oyo esika A nossa presença neste carro, toza koaccomplir loba na nzambe. estamos a completar a palavra do Senhor. quelque part pato amentionne yango De tal forma, o nosso papá Patu acabou de ecclésiaste mencionar, azoba ete Eclesiastes está a dizer, mieux vaut d'aller dans la maison melhor ir na casa de de fúnebre deuil que dans la maison de festin. do que a casa de festa. A continuer alobi ete car c'est là la fin de tout homme. Continua a dizer que lá é o fim de todas as coisas. Celui qui vit prend la chose à cœur. Aquele que vive deve levar as coisas no coração. Biso oyo toza na bomoi, Nós que estamos em vida, nous devons prendre la chose à cœur. devemos levar a coisa em consideração e no coração. tozalaki na mama, Tivemos com a nossa mamã, mama aza lisusu te. a mamã não se faz mais presente no mundo de vivo. Ce sont tout. Pode chegar a sua vez. Tozala ekoki ya te. A vez dela chegou e ela se foi. Biso oyo totikali na bomoi, Nós que restamos em vida, nous devons prendre la chose à cœur. devemos levar a coisa séria. Cela veut dire la mort existe. A morte existe. Ndenge mama akei, De tal forma, nossa mamã acabou de un partir. jour, Dia ça peut être mon tour. pode ser também a nossa vez. Celui qui vit prend la chose à cœur. Aquele que vive deve levar a coisa no coração. Quelque part plus loin na Philippiens, Paul azoloba Ir mais além, em Filipenses, car Christ est ma vie, Cristo é a minha vida. la mort m'était que. A morte é o quê? Je me suis posé la question pourquoi Paul avait dit la mort
Porque eu me questiono dizendo que o Paulo disse o que é a morte. A morte é algo benéfico que alguém pode fazer e ganhar como ganho. Por que ele menciona a morte e ganho para ele? Para a morte ser o teu benefício, Cristo deve ser a sua vida. Cristo é a minha vida. Conhecemos muito bem quando não havia sido chamado. Conhecemos a vida que ele levava. Ele matava os cristãos. Ele matava, destruía os templos, fazia aquilo que ele deveria fazer. Em caminho de Damasco, se encontrou com Cristo Jesus. Et depuis ce jour-là, desde aquele dia, ele se converteu diante de Cristo Jesus. Entregou a sua vida a Cristo Jesus. Tudo que ele fazia era a vontade do Pai de Cristo Jesus. Já não fazia mais a vontade daquilo que era dele. Cristo tomou a possessão da sua vida. Cristo havia sentado no coração do apóstolo Paulo. Tudo que ele deveria fazer, que era seu benefício, deveria perguntar primeiro a Cristo. Mesmo pequenas coisas. Tinha que se conformar naquilo que a palavra de Deus diz. Cristo é a minha vida. Nós também podemos questionarmos a nós mesmos, dizer que Cristo é a nossa vida. Os nossos corações são entregues a Cristo Jesus. Alléluia. Amém. Est-ce que mi thème a tourné vers Jésus? Os nossos corações estão invertidos a Cristo Jesus. Cristo é minha vida. Podemos dizer que Cristo é a minha vida. Aleluia. Porque Cristo a la vie na yo. Para que Cristo pertence ou faça parte da sua vida. En primeiro, il faut faire la rencontre personnelle na yemo ko Yesu. Em primeiro lugar, tu tens de se converter para se encontrar com Cristo Jesus. Se la rencontre personnelle te. Se tu não fizeste encontro pessoalmente com Cristo Jesus. Não podes dizer de tal forma que o apóstolo Paulo havia dito que podes ir à igreja, podes cantar, podes servir, podes dar a oferta, podes dar o dízimo. Se Cristo não penetrou a sua vida, tudo é em vão. Se Cristo não sentou-se em Cristo Jesus, é de tal forma que és um homem animal. Homem animal, se partisse hoje, o seu lugar diretamente ao inferno. Amém. Notre maman, elle est morte dans le Seigneur. A nossa mamã morreu a Cristo Jesus. A outra prière, e sair a oração. Na chemin de retour, ao regresso em casa, a morte lhe surpreendeu. Quelle joie! Qual é a alegria? Aleluia. Amém. A morte não lhe encontrou em disposição, em desbunda. Havia saído na presença de Deus. É de tal forma que Cristo Jesus aceitou retirar a vida da nossa mão. Não sei eu e tu, enquanto Deus tomar a decisão de retirar o fôlego, qual lugar que a gente vai se encontrar? Estaremos em desbunda, estaremos em discoteca, estaremos no bar, ou estaremos na presença de Deus, ou em prisão, ou em hospital, onde estaremos? A vontade de Deus é que em qualquer lugar que a gente vai estar, esteja com Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Esteja com Cristo Jesus. Entendo por que o apóstolo Paulo diz o que é amor. O Paulo já não temia mais a morte. Em qualquer momento a morte pode lhe surpreender. Ele sabia o lugar que ele já
Se alguém bate ao peito dizendo que a morte é benefício para mim, à la rencontre du Seigneur. Tem encontro para com o Senhor. Cette vie, esta vida, elle est passagère. É passageira. Mas haverá outra vida que está a esperar tu e eu. Alléluia. Amém. A vida vindoura, on les prépare maintenant. Preparamos agora. On est encore en vie. Enquanto nós estamos em vida. Mais tant que enquanto tu morres, il y a aucune préparation. não há outra preparação. Mais tant que dans la bonne mort, enquanto a gente está em c'est vida, le temps é o momento de faire la préparation. de nós fazermos a C'est preparação. le moment É o momento de mettre en ordre ta de vie. estar reto com o Senhor. Mais après la mort, depois da morte, é como impossível. É impossível. Não podes fazer mais a Não podes receber a Cristo. Não podes fazer a confissão. La confession des péchés. A confissão do C'est pecado maintenant. é agora. Mettre ta vie en ordre. Coloca a sua vida em ordem. C'est maintenant. Neste momento. N'attends pas. Não espera. Não Não espera enquanto tu vais morrer. Aleluia. Amém. A pessoa que está morta não tem souvenir. Não tem uma lembrança. Memória exata. Não há memória. Até na gangue na matoi. Se bem que eu gritando, não vai ouvir absolutamente nada. Enquanto eu colocar a faca nele, não vai mover-se. Parce que déjà une personne Porque se encontra em estado c'est le moment. Morto. É o momento. Le temps nous est donné. O tempo é nos dado. De réfléchir. De nós pensarmos. De voir comment faire. De fazermos. Pour orienter. Para orientar notre vie. A nossa vida. À la gloire de Jésus. Na glória do Senhor Jesus Cristo. Car les jours là on dira. Nous allons naquele dia vamos dizer. Christ est ma vie. O Cristo é nosso ganho. La mort m'est un gain. A morte é o meu ganho. Alléluia. Amém. Bien-aimé, c'est le temps. Querido irmão, é o momento. A Bíblia diz, hoje, se vous attendez sa voix, se vós escutarem essa voz, não endurece vossos corações. Talvez outra pessoa está dizendo, tem exagerado. Oui, c'est la parole de Dieu. É a palavra de Deus. Nous devons prêcher la parole de Dieu partout. Temos que pregar o evangelho em todo lugar. Dans un moment favorable ou non, prêche l'évangile. A Bíblia está dizendo momento favorável ou não favorável, prega a palavra de Deus. Ça c'est pas un moment favorable. Não é um momento favorável para pregar. Parce que c'est le deuil. É um momento de fuga. Mais dans ce moment, mas neste momento, nous prêchons l'évangile. Vamos pregar o evangelho. Alléluia. Amém. Nous prêchons l'évangile. Pregamos o evangelho. C'est quoi nous voyons? Dizer, dans la prison, les gens prêchent l'évangile. Nas cadeias, a gente tem dans les hôpitaux, les gens prêchent l'évangile. Nos hospitais, temos pregado o evangelho. Au marché, les gens prêchent l'évangile. Nos mercados, temos pregado o evangelho. L'évangile n'a pas de frontières. O evangelho não há fronteiras. Voilà la raison pour laquelle, a razão pela qual, ce soit Dieu, dizer a Deus, veut que tu pourras dire comme Paul, podes dizer como o apóstolo Paulo, Christ est ma vie, Cristo é a minha vida, la mort m'est un gain. A morte é ganho para mim. A pessoa que morre a Cristo Jesus, il est mort en paix. Ele morre com a paz. Aleluia. Amém. É a pessoa que morre na glória do Senhor. De tal forma que a nossa mamãe que morreu com a paz do Senhor. Aleluia. Amém. Morreu com a glória. A pessoa que não morreu com Cristo Jesus, o seu lugar será en enfer. É o inferno. L'enfer c'est un lieu de tourment. O inferno é o lugar do atormento. Aleluia. Amém. Vraiment. Quero dizer que o Espírito Santo que nos ajude, algum de nós, a se identifier, para se identificar com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Se tu não levava a vida a séria com Cristo Jesus, é o momento de tu largar esta vida. A morte pode te surpreender. A morte pode te surpreender. Même si la mort te surprend, se a morte te surpreender, mais si ta vie est bien ordonnée, se tu és reto com o Senhor, tu seras en paix. Estarás com a paz. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Aplaudimos fortemente a Deus. Éternel Dieu, poderoso Deus, nous bénissons ton nom. Abençoamos o teu nome. Merci parce que tu nous as envoyé des
parler de ta part. Obrigado por nos enviaste para falar da tua E palavra. ainda tudo caso favorável para não prêche l'évangile. Se este é um momento favorável e não favorável, Que la parole qui est sortie en ce lieu a palavra que soltou neste lugar puisse toucher les cœurs para mover os corações et que le Saint-Esprit e o Espírito Santo qui nous convainc du péché, que nos converte dos qui nous pecados, convainc de la justice, que nos converte da qui nous convainc justiça, du jugement, que nos converte do puisse faire son julgamento travail dans le cœur para de tout et fazer chacun. o trabalho no coração de cada um de nós que Et somos. cela dans le nom de Jésus. Recebamos em nome de Cristo Que la Jesus. famille soit bénie, Que a família seja que cette abençoada, famille soit protégée par toi. que esta família seja Et que la protegida por ti, puissance de la mort que o poder da morte soit loin de cette famille. esteja distante desta Que la família, porte de la mort que a porta da qui morte est ouverte que foi aberta soit fermée au que nom seja de Jésus. fechado em nome de Cristo Que le Jesus. sang de l'agneau Que o sangue do Cordeiro couvre toute la famille. que cobre toda a Que família, toute la famille soit sous l'abri, sous la protection du que sang a de família l'agneau. seja sobre a unção do Et que Espírito Santo, l'ennemi que o inimigo n'ait plus le pouvoir sur cette famille. que não tenha a possessão, o poder nesta Et família, cela dans le nom de Jésus. receba em nome de Cristo Nous Jesus. t'avons ainsi prié. Assim suplicamos a Ti Nous te disons e dissemos Amen. Amém. Nous acclamons plus fort. Aplaudimos fortemente. Que Dieu vous bénisse. naosala uma breve présentation ya mama oyo atiki biso. Chegou o momento de nós lermos a biografia da nossa mamã que acabou de partir. Mama kombo ezalaki Francisca A mamã se chamava em vida Francisca Aziza. Aziza. Abotamaki un certain 28 mai Nasceu no dia 28 de maio 1958 de 1958 na Kisangani. na cidade de Kisangani. Azalaki commerçante Era comerciante. et puis na vie na ye azalaki na bana 5. Na sua vida portou 5 filhos, Bana basi 4 4 meninas na mwa mobali moko. e rapaz. Mama Marthe A mamã Marta, a nossa mamã, azalaki mwana na ye ya misatu era a sua terceira filha, avec le roi 3e era a terceira filha, abotama lipasa. nasceu gêmea. Mama Francisca A mamã Francisca, kana nde touti koyoka awa de autaki tal église forma acabamos de ouvir que saía a igreja e asalaki crise na ndenge atikaki e biso. teve crise de tal forma que nos deixou. Akufaki na Kinshasa Morreu na cidade de Kinshasa, le 27 octobre 2025 dia 27 do mês em curso. e bakundaki ye na nécropole Foi enterrado em Metrópole, entre terre et ciel entre a terra et ciel. e o céu. Au nom de la famille, Em nome da família, nous voulons dire que son âme se repose en paix vamos dizer que a sua alma descansa em paz. et que réellement son âme se repose en paix. Que realmente a sua alma descansa em paz. Et pendant ce moment, nous voulons appeler Maman Marthe, Neste momento, vamos chamar a nossa mamã Marta, président Kissi, s'il est là, o nosso presidente Kissi, onde ele se encontra para fazer favor de chegar et aqui leur enfant com seu filho pour obtenir une prière para receberem uma oração de la part du pasteur. que vem da parte do homem de Deus. Et après la prière, Depois da oração, les protocoles vont s'apprêter os protocolos vão se colocar aqui pour pouvoir servir para poder se à manger cada um de nós para à nous tous qui sommes là. em todos nós cá. Le pasteur va prier pour la famille. O pastor vai orar pela família. Nous voulons prier pour la famille, Vamos orar através da família. puisque c'est un moment où le diable a profité. É um momento que o inimigo tem aproveitado. Porte fou aqui. A porta que se abriu Pour asa la sauce macamola. para fazer outras coisas. Tout le monde a un sous pour que pour la moto. Temos visto quando tem Tout enterrado le monde a a retour pessoa, accident ça mieux. ao regresso tem acontecido assim. On dit nous mais bolino les la sauce pas. Enterrar a pessoa, então choramos outra pessoa. On a une stratégie de utiliser. São a estratégia que o inimigo tem usado Profiter la porte fou para aproveitar a porta que se
se abriu para penetrar e fazer aquilo que ele pretende. Mesmo não é a morte que vai trazer, como a porta já se abriu, pode trazer problemas, doenças, incompreensão na família. É a razão pela qual vamos orar através da família. Aleluia. Amém. Vou pedir à família para estarem de joelho. Servidor do Senhor para rodeá-los. Vamos deixá-lo na mão do Senhor. Vamos pedir a proteção divina do Senhor esteja que le sang de Jésus couvre la famille. Que o sangue de Cordeiro cobre a família. Puissance ya liwa elongwa na libota. Que o poder da morte saia na família. Bango baza comme échantillon. Eles são como etiquetas. Mususu aza na États-Unis, baso aza na Europe. Onde estão cá, baso aza na Congo. Nzambe abomba libota mo. Que Deus proteja a família. Dans le nom de Jésus. Éternel Dieu, Dieu Tout-Puissant, ton Père, merci. Pangolio, ton mission, Père. Zambe, je vous recommande Libota, Mobimba, Namaboko, Zambe. Dans la situation, il y a pas de problème, Libota, Liwa, Kota, Libota, Zambe, la Lola. Éternel Dieu Tout-Puissant, porte le fou, Père, éternel. Éternel Dieu, permet que ça tu es tout-puissant, tu dois la porte dans le nom puissant de Jésus. Porte Fungama qui t'okangi en Dokangi porte à l'Éwa au nom puissant de Jésus. Dokangi porte à maladie au nom puissant de Jésus. Dokangi porte union sur la mort éternelle. Dokangi en au nom de Jésus. Nous avons interdit le combo de Jésus. Puissance éternelle. Père éternel, que la bomba libota Yahweh yonde nzamba solo Seigneur ezinga bango Seigneur oyo nzambe bazala couvert na sera mapapuna yo Bible na ngai ete oyo que la famille soit gardée par toi Seigneur babomba pendant la journée, pendant la nuit Seigneur la bakotambola Jésus bazala protéger Seigneur âge par âge na nzambe batambola na bango bakache bango batanja yawe nzambe ezala nzambe na bango musika na bango nyonso ezali maladi musika na bango kimia na yo nzambe ezali musika na bango Seigneur kimia na nzambe edemere kat na libota esengo na nzambe edemere kat na libota eloko moko te nzambe yawe paralize bavi na bango Seigneur pepe oyo nzambe ezonga esika euti dans le nom de Jésus. Père, totiki bon na sa grâce na yo, na sa ngolu na yo, na kombo na yo Yesu Maseya. Éternel Dieu, manifeste ta bonté dans cette famille. Manifeste ton amour dans cette famille. Manifeste ta puissance dans cette famille. Toute main invisible dans cette famille soit bannie au nom de Jésus. Père éternel, que l'ange de l'éternel campe tout autour de tes enfants. Batambola elongola ba ange na yo ba arracher bona ba danger et c'est là dans le nom de Jésus nous t'avons ainsi prié, nous te disons amen. Que mon Dieu vous bénisse. Aqui terminons notre discours. Mais nous voulons rappeler que l'offrandeur Tika Awa, nous avons un discours ici, là, il y a un discours para terminar. Voilà. Donc, en tout cas, une fois, merci beaucoup. Place au protocole. Lugar para os protocolos. Venez servir. Venham servir. Et que la musique continue à se jouer. Que mikate mingi te kokuna mo projet bele olanda munda Então,
C'est où là? Voilà votre Yannan. Yannan. Papa. Vai, vai tirar l'osso. Ah, l'osso te. L'osso te, aboli l'osso. Merci. A gente necessita de você, por favor. Montema. Serviço assim, manje. Dani binofna.
My friend. Yes, it's like my it's uneven video. It's right here. Your hairline is stored on the outside, Mama ok. Mama to moni ona pokwa batu ba yebele ni zo le ka. Bon, toza na kaya dese na hotel complexe de mama na akufaki na parti ya moi de to moni batu ba tebele avec pa na ngai. Ok, bon ko na ku bato ba yo kotala yo. Ko ba yo lele longo na yo. Na pambo liboso nzambe koyendeli delobi azala mete ya temps mpe ya circonstance na oyo ekomi toza na bakestion ebelebele ya kosepose te ekolo mokili adesidaka ote mwana oyo yalingi bible elobi na biso l'homme propose dieu dispose ntango nzambe adispose toza na eloko ya kolongola te ya kobakisa te nakumisi nzambe nkembo ezonga epana mpe ye nde aza mopesi na kimia na nyonso apesaka kimia na mitema oyo ezoki azoremercie ezala communauté congolaise ezala communauté angolaise nzambe na nga pambola tout le monde oyo ayekofacture mawa ngona biso tuti malamu afuta bango geste oyo basali mpona Ok, merci beaucoup. Mes condoléances.